A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Excelente dia, excelente quarta-feira na presença do Altíssimo. Já estamos aqui mais uma manhã, de manhã com propósito, para louvar, bendizer e exaltar o santo nome, porque aquele que vive e reina para todos sempre nos preparou mais um dia, mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Nós sabemos que Deus ele é fiel e ele sempre nos ensina, nos instrui, nos capacita, nos modela conforme o seu caráter. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos em um questionamento. Qual é o questionamento, pastor? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deus, ele sabe e nos mostra a sua vontade para a nossa vida. Mas o interessante é que nem sempre nós queremos viver a vontade de Deus. Porque somos seres humanos, somos falhos, né? Temos dificuldades para entender o nome de Deus. E por isso, muitas das vezes, os nossos pés, eles querem correr, eles querem se antecipar a fugir da presença de Deus. Quero dizer algo para os irmãos, nem tudo está perdido, porque eu creio, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Mas nós temos que entender o que Deus representa para nós e o que nós estamos fazendo para representar o nome do Senhor. Né? O que Deus representa na minha vida? Será que Ele é Senhor mesmo da minha vida? Será que eu só me embaso que Ele é socorro bem presente na hora da angústia? Será que eu fico esperando Deus fazer para mim tomar uma atitude? Será que quando dá errado ou quando não sai do jeito que eu quero, eu fico me lamentando? Né? Às vezes nós estamos, irmãos, tardando a obra de Deus na nossa vida e ao redor daqueles que estão, né, da nossa vida. Às vezes nós estamos dificultando Deus de trabalhar. Que é isso, pastor? Quando eu não entendo, quando eu não quero, quando eu acredito que é culpa de alguém, eu não estou vivendo aquilo que eu acho que eu deveria viver, eu estou tardando a obra de Deus na minha vida. E todos aqueles que estão ao meu redor, que fazem parte, também sofrem. Porque, irmãos, eu creio, tá? Que tudo aquilo que fizermos em prol da vontade e do querer de Deus, e tudo aquilo que é meu, vem na minha mão. Tudo aquilo que é teu vai na tua mão. Nós não precisamos entrar para pegar bênção de ninguém, nós não precisamos questionar. Tem pessoas que falam, olha, era para mim estar vivendo isso. Era para mim estar nesse lugar. Não era. Se fosse para você estar, você estaria. Se fosse para mim estar, eu estaria. Tem coisas que nós não estamos prontos para viver e achamos que estamos prontos. Ah, mas Deus falou, claro. Deus fala pela tua palavra, usa profeta. Mas não é porque Deus falou que naquele momento nós estamos prontos. Se nós não estivermos aptos a buscar a presença de Deus. É uma pergunta que ecoa sempre na minha vida e eu sempre transmito para a igreja. Se Jesus voltar hoje, a maior bênção de um cristão é morar no céu, irmão. Se Jesus voltar hoje, nós temos certeza de salvação? Aí alguns vão falar, não importa o jeito que começou. Lógico que importa. Tudo que começa errado vai terminar errado. Então, se começar certo, tem as dificuldades no meio do caminho, claro. Tem as situações ruins no meio do caminho, claro. Mas se começou certo, na hora que chegar a dificuldade, vai se arrepender. Se, no caso, pecar, vai entender que errou no meio do caminho e vai ser restaurado. Mas se começou errado, logo vai cauterizar e vai achar que está certo. Ah, Deus vai ter que fazer. Irmãos, esquece esse negócio que Deus vai ter que fazer. O que ele tinha para fazer na cruz do Calvário, ele fez por intermédio do seu Filho Jesus. Agora depende mais de nós. Eu sempre chamo a responsabilidade para mim. Oh, Deus, Senhor... Não, Deus não vai ter que fazer, ele já fez. Agora cabe a mim entender o que Deus quer fazer através da minha vida. Cabe a mim estar no propósito. Ah, mas Deus falou, vai ter que acontecer.
Só vai acontecer se tiver no propósito de Deus. Tá? Só vai acontecer se viver a chamada que Deus propôs, irmão. Tem muita gente se enganando, abrindo uma igreja aí de um membro só, que não é igreja. A Bíblia diz que igreja, para ser igreja, tem que estar em 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Porque a igreja não é constituída no pastor Eduardo. A igreja não é constituída na missionária Valéria. A igreja é constituída em Jesus. Então tem que ter 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, que ele está no meio. Sozinho eu sou templo do Espírito Santo. E se não dá manutenção, vai ficar um templo sujo, um templo que precisa de reparo, um templo que o Espírito Santo não vai habitar. Daqui a pouco está em ruína. Mas nós temos que dar as devidas manutenções. Né? Nós temos que sempre dar as devidas manutenções. O pessoal fala, Deus, ele falou, não é uma predestinação. Se fosse predestinado, irmão, Jesus não precisava ter morrido. Se fosse predestinado, Jesus não precisava ter sofrido a morte de cruz. Já foi predestinado. Não, Deus sempre, desde o Gênesis, né, que começou com Adão, no jardim do Éden, jardim que era plantado no Éden. Deus sempre entregou ao homem o direito da escolha. Deus não falou para Adão, olha, eu vou tirar essa árvore do meio do jardim, que é do fruto do conhecimento do bem e do mal, para você não comer, Adão. Ele falou, não, Adão, você vai poder governar aqui, você vai fazer o que você quer, só não vai poder tocar aqui, só não vai poder comer, melhor dizendo, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá? Deus deixou Adão com direito de escolha. Esse é o livre-arbítrio que nós muitas das vezes não entendemos. Nós temos a escolha de fazer o que é certo, o que é o errado. Mas tudo que fazemos haverá consequência. E às vezes nós não queremos nem ouvir, nem falar das consequências. Porque as consequências, nós só vamos ter certeza do que elas trazem quando nós estaremos vivendo. Porque se ficar falando dela, nós temos medo do que nós estamos vivendo hoje. E nós não podemos ter medo do que nós estamos vivendo se nós estamos vivendo em paz. Nós não temos que ter medo das consequências se nós estamos em comunhão. Nós não temos que ter medo das consequências se a nossa mente está limpa, o nosso coração está limpo, a nossa vida está limpa. Diante do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, irmão. Não tem ninguém perfeito, tá? Se dia mesmo entrar em questionamento, nós já vamos orar. Comigo, pastor, eu estou quase desistindo porque aqui tem muito problema. Eu falei, o lugar que mais tem problema é na igreja. E as pessoas parecem que não entendem isso. Pastor, o lugar que mais tem problema é na igreja? Claro. Eu tenho o meu, missionária Valéria tem o dela, você tem o teu, os outros irmãos têm os deles. E nós viemos no mesmo lugar, com problemas diferentes para resolver aos pés de Cristo. E às vezes a pessoa não está madura o suficiente. Então tem que ter um cuidado especial. Pastor, eu não suporto. Irmãos, suportaram nós na fé. Que negócio é esse de querer jogar os outros para fora? De querer dizer, não, para mim não serve, não presta. Não, a obra não é nossa, a igreja não é nossa, nós não pagamos preço pela vida de ninguém. Pastor, lutei por aquela vida. Fez mais que obrigação. Tá? Não fez mais que obrigação. Tá? Pastor, se não fosse eu, mentira. Se não fosse Jesus te dar condição, me dá condição, nos dá sabedoria pela palavra, nós não conseguimos nem pregar, nem saudar ninguém na paz do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo o tempo que porque achamos que temos 2 passos na frente de alguém, nós estamos mais maduros, ou nós estamos, somos os invencíveis. Eu não caio nesse erro. Não cai agora, porque aprendeu, quebrou a cara. Mas os que estão ingressando agora vão ter que aprender. Vão ter que sair do lugar de fragilidade, da autocomiseração. Eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Vira e mexe, alguém vem com essa conversa. Eu não sei nem o que estou fazendo aqui. Porque o diabo entra na mente, irmãos. Dá lugar, né? Dá lugar, é como a missionária Valéria falou aqui, a pessoa não encontra uma identidade em Cristo. Aí fica indigente espiritual. Qualquer situação, qualquer foguinho que acende, é Deus falando. Não, Deus não fala em fogo estranho, irmão. Deus não fala em roda de qualquer coisa. Deus não pode falar na onde a fofoca, a mentira,
aonde há engano, aonde o pecado já está lastrado, não. Ah, pastor, mas Deus usou a jumenta. Sempre eu falo isso, eu prego isso muito, né? Nós ficamos abismados que Deus usou a jumenta. Irmãos, a jumenta foi o recurso que Deus encontrou para falar com Balaão, porque Balaão estava cego. Eu ainda quero ouvir profeta, profetisa de Deus, eu quero ouvir palavra de Deus. Eu não quero ouvir jumenta falando não, porque quando a jumenta está falando é que o recurso dos profetas acabou. A espiritualidade do profeta acabou. Ele já está se corrompendo, já está vendendo o povo de Deus por causa de moeda de prata, por causa de dinheiro. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ah, Deus usa a jumenta. Esse negócio de Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, claro. Mas Deus não vai usar a jumenta se tem profeta no altar, irmãos. Se tem profeta, né, com o altar levantado, se tem profeta com vida com Deus. O problema é que qualquer coisa que está falando no nome de Deus, nós estamos envolvendo. Mas às vezes não é nem o nosso Deus. Às vezes é o Deus desse século. Às vezes o Deus é mamon, é o dinheiro. Às vezes o Deus é o Deus da prostituição. Às vezes o Deus é um demônio, né? É o Deus dele, é o Deus dela. Jeová é um Deus só, né? E às vezes nós falamos, escutamos muito as pessoas falarem, Deus é um só. Jeová é um Deus só. O Deus de Israel é um Deus só. O grande eu sou é um Deus só. Os outros são deuses com D minúsculo. E às vezes nós falamos, Deus é um só. Cuidado, peça discernimento para Deus, irmão. Às vezes o nosso Deus não é o Deus daquela pessoa, ela precisa se converter. Ela precisa, porque conversão é mudança de caminho, ela precisa ir para o novo caminho. E qual que é o novo caminho, pastor? Jesus, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então vamos orar nessa manhã. Quero ministrar um pouco hoje, né? Já estava com saudade das lives. Uns 2 ou 3 meses aí, sem fazer, né? Mexendo em algumas coisas na igreja, depois já veio o final do ano, né? E hoje é a segunda live do ano. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos orar? Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar. Senhor meu Deus, que nós possamos nesta manhã, Pai, usufruir desse tempo tão grandioso, que é estar na Tua presença. Meu Pai, eu já quero louvar pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que estão compartilhando e chamando mais pessoas, para junto nós estarmos num culto, Senhor. Pai, aqui eu e a missionária Valéria já estamos em 2, o Senhor já está no meio. E o Senhor também, meu Pai, está conosco, agregando essas vidas que aqui estão. Então é um culto, Senhor. Às vezes o meu irmão, a minha irmã está no trabalho, às vezes está resolvendo alguma coisa, está na tua casa, num leito de hospital, Senhor, eu não sei. Mas que o Senhor alcance todos, Pai. E que esta palavra, que todos os dias que o Senhor nos propõe para ministrar, venha a ser para a honra e glória do Teu nome. Pai, que mais uma manhã nós possamos ser libertos, meu Pai, na mente, no coração, em coisas que nós aprendemos outrora, meu Pai. Ou até mesmo, Senhor Jesus, os altares que levantamos no meio do desânimo, no meio do descontentamento, no meio da autocomiseração, Senhor. Pai, até mesmo nós éramos improváveis, até o Senhor nos alcançar. Nós éramos, meu Pai, nulos, porque o juízo viria sobre toda a humanidade pelo pecado. Mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos aliançou, meu Pai. O Senhor nos deu a condição da outra oportunidade, Senhor, a graça, o favor imerecido. Nenhum ser vivente merecia, mas o Senhor fez, Pai. Nenhum ser vivente, Senhor, meu Pai, estava apto, mas o Senhor nos deu a oportunidade através do seu Filho unigênito. Porque ninguém pode dar o que não tem, Senhor. E o Senhor nos deu tudo o que o Senhor tinha, Pai, o Teu único Filho. O Senhor nos deu tudo o que o Senhor tinha. Jesus, o nosso fiel Salvador e Senhor. Pai, então que nós possamos dar o que temos diante do Senhor, meu Pai. Não qualquer coisa, não esperar receber algo em troca, não ficar barganhando com o Senhor, Pai. Mas que a nossa vida
venha ser iluminada pela tua palavra. Que a nossa vida venha ser cheia do Espírito Santo, Pai. E aonde passarmos, que nós venhamos deixar, meu Pai, um sentimento de coisas gostosas, meu Pai. A nossa presença, Senhor, em si não pode nada, mas com a presença do Espírito Santo, Senhor, as pessoas se achegam, as pessoas querem palavra de vida, as pessoas sentem saudade, meu Pai. Então que nós possamos, aonde passarmos, deixar, meu Pai, o sentimento, Senhor Jesus, que o Senhor nos deu, e que nós possamos levar e manter em nossa vida o fruto do Espírito. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Daqui a pouquinho já vou estar cumprimentando você em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos, muito bom dia. Louvor da harpa cristã de número 306, a palavra de Deus é um tesouro. Aleluia. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Luz que guia pela senda da paz e alumia os que trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Você lembra? Santo Precioso, amigo? São 200. Aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado,
Dê cuidado sem temor. A Jesus refúgio eterno. Vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam. Conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terá no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro. Nele podemos alcançar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos. Deixa eu arrumar aqui, por favor. A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a tua vida, a tua família, os teus negócios. Nós estamos em mais uma manhã, mais uma live amanhã com propósito. Deus sempre tem nos dado uma palavra, sempre nos dado uma condição aqui, né? Em nome de Jesus, de ministrar. Graças a Deus, pessoas já testemunharam de curas, libertações, pessoas foram libertas de depressão, né? Pessoas retornaram para o caminho do Senhor. Então, glória a Deus por isso. Isso é importante. Então, nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos ensinou, né? E sempre tem nos dado respaldo na palavra. Juízes, capítulo de número 16, né? Versículo de número 1. Deixa eu cumprimentar você que está conosco aqui. Eu não sei quantas pessoas tem, né? O Facebook hoje não está entregando, mas eu vou cumprimentar vocês, tá? Vou cumprimentar você aí, em nome de Jesus. Está conosco, né, minha prima Elisângela Nascimento, lá da cidade de Bauru. A nossa irmã Selma, paz do Senhor, né? O Júlio, nosso irmão Rubens, nossa irmã Cristiane Medeiros, deixa eu ver aqui, a Ângela Gonzaga, a Tereza Raquel, Rosimeire Dantas, nossa irmã Ana, nossa irmã missionária Raquel, Eric, nosso irmão, né, Antônio Edson, Letícia Freire e tantos outros. Irmão, se eu não te cumprimentei, manda a paz do Senhor Jesus aí, tá? Manda a paz do Senhor Jesus, que para mim é uma alegria, tá? O pastor não tem como fazer a live sozinho se não tiver ninguém para ouvir, né? Então, eu sempre digo isso. Só sou pastor porque tem ovelhas para apacentar, né? E só tem ovelhas porque tem pastor. Então, é uma junção, né? Eu prego aqui, você ouve aí, e o nome do Senhor é glorificado. Nós vamos aprender um pouco hoje com a história de um juiz, né, chamado Sansão. Vamos lá no capítulo 16, para me ler um pouco aqui, ó. Sansão é traído por Dalila.
E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. E foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite e meia. Até a meia-noite. E à meia-noite, melhor dizendo, se levantou e travou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras. Juntamente com as trancas, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que podemos, ou com que poderíamos, assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poder afligir? E disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de vimes frescos, que não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com ela. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro de fogo. Assim não se soube em que se constituía ou se consistia a tua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentira. Ora, declara-me agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados numa cama. Então as quebrou de seus braços, como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e dissestes mentira. Declara-me, pois, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças do meu cabelo, dos cabelos da minha cabeça, com liços da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da sua teia. O liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com a palavra e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, e desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como, pois, todos
os mais homens. Amém? Vamos até aqui para mim poder ministrar. Irmãos, a Bíblia diz, no capítulo 13, do mesmo livro de Juízes, que por causa do pecado de Israel, houve juízo. Por causa do pecado de Israel, Deus entregou a nação eleita, 40 anos na mão dos filisteus. Porque toda ação tem uma reação. Tudo que fazemos haverá juízo. A Bíblia diz que Deus visita a esposa de um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A Bíblia diz que Deus não fala com Manoá. Deus agora vai falar com a mulher de Manoá, dizendo que dela viria esperança, dela nasceria um homem que Deus ia usar, mas teria situações para que Deus viesse usar ele. Ele não poderia comer nada derivado da vinha, da uva, não beber bebida forte. Ele seria um nazireu de Deus, separado para boa obra. Não ia passar navalha sobre a tua cabeça, e ele seria um homem de Deus. E por essa fidelidade de nazirenato, agora não vou conseguir falar a palavra, por essa fidelidade de nazireu, Deus deu força. Então nós temos que entender, a força de Sansão não estava no cabelo, mas o cabelo também era parte da aliança de Deus com Sansão. A Bíblia diz que Sansão agora, ele cresce, ele tem uma força muito grande, mas Sansão, ele começa a desviar-se da vontade do querer do Senhor. Ele casa com a filisteia de Tímina, os filisteus matam ela, ele amarra raposas, põe fogo na seara dos filisteus. Tudo isso acontece porque Sansão esqueceu daquilo que ele foi chamado. Deus abençoe nosso irmão Venodilson, Deus abençoe a missionária Célia. Por isso que eu falei aqui no começo que não é a forma que começamos, não importa a forma que começamos, sim importa. Se começarmos correto, vamos terminar corretamente. Pastor, mas vai ter dificuldade no meio do caminho, claro. Mas se obedecermos à voz do Senhor, vai dar certo. Ele não poderia comer nada imundo, Ele comeu o favo de mel da carcaça do leão que ele mesmo matou. E tantas outras coisas aconteceram. Só que Sansão está descumprindo a vontade e o querer de Deus. O voto dele com Deus lhe trazia o Espírito de Deus. O voto dele com Deus lhe trazia algo que era para ajudar a nação eleita, para ele ser um juiz, julgar, para ele fazer algo grandioso na presença de Deus. Mas agora Sansão volta mais uma vez, arranca os portões, e agora o que acontece? Ele olha para Soreque, vê uma mulher chamada Dalila, uma prostituta, e também se apaixona por ela. O propósito ele já está saindo da linha do que Deus falou para ele. Pastor, como assim? Era para ele se relacionar com o povo dele. Agora ele quer casar com a nação estranha. Os filisteus adoravam a Deus pagão. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Pastor, traga para os dias de hoje. Tem muitas vezes que eu aconselho, irmãos, homens e mulheres, jovens, estão começando aí um relacionamento, e diz, pastor, estou gostando de tal pessoa e eu vou trazer ela para a igreja. Não vai, irmão. É mais fácil a pessoa desviar. Porque sempre vai ter uma situação para não estar nos cultos. Sempre vai ter uma situação para não estar servindo a Deus. E a pessoa acaba se enfraquecendo. Sansão já tinha tocado, na queixada de jumento, matado 1000 homens. Só que o que mais aborreceu a Deus nessa situação foi quando Sansão começou a mentir, porque pagaram Dalila, e Sansão começou a mentir. Pastor, foi a mentira de Sansão tão somente? Não, foi a aliança que ele fez com Dalila. Ele fez aliança com Dalila e esqueceu da aliança que ele tinha com Deus.
É o maior problema que nós estamos enfrentando hoje. Nós estamos esquecendo da aliança que nós temos com Deus e fazendo aliança com pessoas, com deuses estranhos. Pastor, não tenho nem um poste ídolo na minha casa. Mas quem diz que idolatria só está em poste ídolo? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é uma idolatria, irmãos. Tudo aquilo que é primeiro em nossa vida se torna um Deus na nossa vida. Sansão agora foi tomado pelo coração, começou a mentir, falar as coisas, Dalila pressionando, né? Sansão tinha tudo para o seu ministério avançar e ele cumprir na totalidade. Só que Sansão falhou. Falhou o quê? Na mentira. A primeira coisa, quando os filisteus, o cabelo dele foi cortado, para nós ganharmos tempos aqui, quando os filisteus tomaram ele, o cabelo dele foi cortado, rompeu-se a aliança, não é por causa do cabelo, tá? É aliança, rompeu-se a aliança. Pegaram Sansão como um homem comum. E o que fizeram com Sansão? Vazaram os 2 olhos dele, dizendo: você não tem mais direção, você não tem mais visão espiritual. A Bíblia diz que agora levaram Sansão, um homem forte, né? Como um homem comum. Por quê? A força estava na fidelidade, na obediência a Deus. Por isso que eu falo às vezes, a espiritualidade, muitas das vezes eu falo, a espiritualidade, irmãos, não está no teatro, não está no status. A nossa fidelidade com Deus, a intimidade com Deus não está no nosso nome, nem no cargo que exercemos, mas na obediência da palavra de Deus. Não adianta recitar de Gênesis, Apocalipse, se não colocar em prática na própria vida. Porque eu não posso, como pastor, ensinar aquilo que eu não vivo, irmãos. Cai por terra. Se eu ensinar aquilo que eu não estou vivendo, o diabo pode me atacar. Ele vai ter toda a legalidade. A primeira coisa que ele vai me chamar é de mentiroso. Segundo, ele vai ter porta de acesso para entrar na minha vida. E terceiro, eu não vou suportar porque eu não estou revestido para vencer aquilo, porque a mentira, ela toma de nós a fidelidade de Deus. Não podemos se enganar. Não é o status. É o pastor da igreja. Se tiver mentira, se tiver engano, o diabo tem total legalidade. É a irmã que tem 50 anos de igreja. Ela pode ter 50 anos de igreja, mas quanto tempo ela tem de convertido? Tudo que começa certo vai terminar certo. Pastor, mas Sansão falhou, porque ele desviou. O olho dele vazado já simboliza que ele já estava, perdido, não tinha visão espiritual mais. O olho de Sansão vazado já estava dizendo, ele estava cego para as coisas de Deus. Ele ficou preso, foi no dom. E muita gente está se enganando nesse negócio do dom. Mas a palavra de Deus diz que no último dia vão dizer, Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, evangelizei no teu nome, curei no teu nome, ganhei almas no teu nome, construí no teu nome, Senhor. E ele pode dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A Bíblia diz que eles pegaram Sansão agora, Sansão que era conhecido pela tua força, por batalhas vencidas, agora vai tomar o lugar de jumento na moinha, irmãos. Agora vai girar moinha. Agora vai ficar lá em volta, e não vai sair do lugar. Agora ele vai ser motivo de zombaria. Agora ele vai ficar olhando a situação e ele não pode fazer nada. Está cego. Mas a Bíblia diz que o tempo vai se passando. O cabelo de Sansão vai crescendo novamente, Sansão vai se arrependendo. Só que uma coisa me chamou a atenção, e eu até falei com Deus nesta manhã. Não era mais fácil Sansão ter obedecido na totalidade? Deus abençoe nossa irmã Gisele. Não era mais fácil Sansão ter obedecido na totalidade, irmãos? Pastor, mas na morte dele ele matou mais do que em vida. Mas Deus não tinha isso para ele. Passou por toda essa situação, porque aquilo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Para no último dia romper as estruturas do templo, as colunas,
e matar todo mundo, inclusive ele morrer? Pastor, eu não estou entendendo. Deus não quer que nós fiquemos nessa situação, irmãos. Deus não quer que nós fiquemos numa situação de engano. Não é porque está fazendo, é a vontade de Deus. Uma preocupação eu tenho todas as manhãs. Será que eu estou fazendo o que Deus mandou ou o que eu já estou acostumado a fazer? Será que eu estou fazendo para Deus ou para mim mesmo? Será que eu estou pensando nos meus próprios interesses ou nos interesses de Deus? Deus não falou uma vez só com Manoá e com a mulher dele. Deus falou primeiro com a mulher, que era estéril. Por isso que eu falo, da esterilidade Deus tem promessa. Quando chega alguém e fala, pastor, eu ainda não concebi, tanto espiritualmente como fisicamente. Eu falo, tem promessa de Deus aí nesse negócio. Mas o que nós estamos fazendo daquilo que Deus confiou na nossa mão? Como nós estamos guardando a aliança de Deus na nossa vida? Tem pessoas que estão usando a força como Sansão. A força está no poder do meu braço. Se eu não fizer, ninguém faz. Mentira. Eu uso isso aqui como exemplo todo dia. Se amanhã tombar aqui, Ministério Só o Senhor é Deus, enviou outro pastor. A obra não para. Deus abençoe, irmão Alisson. Pode ser, se acontecer qualquer coisa, a obra não para, irmãos. Mas eu vou ter que pagar preço daquilo que Deus me confiou. Você está entendendo? Vai deixar para o último dia? Vai deixar depois de tudo acontecer para tomar uma posição? Está na hora de nós retomarmos aí a aliança com Deus, o direcionamento de Deus. Não adianta falar que é fiel a Deus e aí fica na murmuração. Tem um cantinho da murmuração, a autocomiseração. Porque eu não faço mal para ninguém. Eu não posso, eu sou um miserável. Não, irmãos. Nós temos que tomar posição. Sansão entendeu que o erro estava dele, não estava no Senhor. Pastor, lê então. Vamos aqui. Versículo 23, do mesmo capítulo 16. Então os príncipes dos filisteus ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, o nosso inimigo. Olha que zombaria. E semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, com D minúsculo, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Está vendo o que era Sansão na vida deles? Era inimigo, matava o seu exército e destruía a sua terra. Porque Deus escolheu Sansão para tirar eles da servidão. Você está entendendo que Deus nos escolheu, nos chamou para libertar vidas, famílias e pessoas? Você está entendendo que Deus nos chamou para lutar com Satanás e seus demônios? Ter uma vida espiritual? Você está entendendo que para o reino espiritual nós temos algo, irmãos, chamado autoridade e legalidade de Deus para vencer, para lutar? Não para ser zombaria. Não para estar aliançado com coisas erradas, porque aí não pode proferir o nome de Deus e surtir efeito. Não para estar entrelaçado com o pecado. Porque Sansão aqui cauterizou, ele perdeu a visão, irmãos. E o segundo passo depois de perder a visão é cauteriza. Porque o temor foge da gente. Fiz até agora, não deu nada, não vai dar nada não. Esse é o propósito do diabo, nos enganar. Ao ponto de dizer, não deu nada até agora, está escondido, uma hora dá. E Deus está nos livrando para não dar essa situação na nossa vida. Para não chegarmos nessa situação. Vamos aqui. E sucedeu que, alegrando-se, o coração, disseram, chamai Sansão, para que brinde diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço, que tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas, e que se sustém
a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens, mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão, ó a atitude de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte dos que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram, e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Você está entendendo aqui? O que Deus tinha para uma vida espiritual, né? Um ministério grandioso na vida de Sansão, ele concluiu no último dia, mas ele teve que morrer. E não foi espiritualmente, não foi fisicamente. Tá? Porque espiritualmente ele reviveu. Mas ele disse que morra eu e os filisteus. Irmãos, Deus não nos chamou para ser perdedor. Tá? Deus não nos chamou para ficar rodando aí. Deus não nos chamou para fazer serviço de jumento, não, irmãos. Deus nos chamou para ser porta-voz do teu nome, do teu Espírito Santo, da tua palavra. Nós estamos, muitas das vezes, perdendo a visão por causa de coisas pequenas. O mais importante é a palavra. O mais importante é a presença. Dalila fingiu um falso amor a Sansão, que lhe custou primeiro o cabelo, que era aliança, e os olhos. Depois a própria vida. É esse amor que o diabo está enganando. Tá? Quem gosta de você de verdade, fala a verdade. Quem é seu amigo, não é o cachorro, que é o melhor amigo do homem. O animalzinho até gosta da gente, né? Tem uma alma, fica banando um rabinho lá. Está conosco nas dificuldades também. Mas o melhor amigo do homem chama-se Espírito Santo de Deus, irmão. Tá? Quem tem o Espírito Santo tem direcionamento. Pastor, errei aqui, o que eu vou fazer? Deus vai te direcionar. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quebrantamento vem de arrependimento. Nós estamos vivendo esse tema de janeiro, né? O quebrantamento. Domingo é a segunda lição sobre isso. Aqui ministrado nesse tema de reavivamento de 2026 da Só o Senhor é Deus. Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Ah, mas eu tenho ministério, eu fui chamado. Mas cuidado para o diabo não roubar. Nós não podemos ficar firmados nos dons. Nós temos que estar firmados em Jesus. Quem obedece tem direcionamento. Porque nós recitamos muito, até uma poesia, né? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na hora de obedecer a Deus, nós não queremos. Nós ocultamos as coisas de Deus. Queremos fazer coisas estranhas, trazer deuses estranhos, povos estranhos, e eu estou falando espiritualmente, eu não estou falando de nacionalidade. Eu não estou falando de países, eu estou falando de coisas espirituais. Às vezes nós estamos chamando os simpatizantes. Irmãos, e o simpatizante, ele nunca vai ter mudança de vida. Pastor, como assim? Nós já estamos chamando ele de simpatizante. Ele simpatiza com as coisas de Deus e também com as coisas do mundo. Ele vem receber uma oração, mas também vai depois tomar um passe lá. Ele vem aqui, mas depois vai lá cultuar os mortos.
Então nós chamamos pessoas, convide pessoas, para que a hora que Jesus encontrar ela, ela possa ver a luz de Jesus em mim e em você. Sansão tinha um brilho, né? O nome dele é Sol, ensolarado, aquele que traz a luz, ou força descomunal, Sansão o nome diz, né? Só que ele foi perdendo primeiro o brilho e depois perdeu a força. Porque não perde a força primeiro perde o brilho. E qual que é o brilho, pastor? O Espírito Santo. Ele estava separado para a boa obra, mas ele perdeu o brilho, ele perdeu a presença. Quando ele perdeu a presença, ele revelou ao seu coração aquilo que estava entre ele e Deus, que foi feito desde o ventre da sua mãe esse voto, e aí ele perdeu a força. Então, muitas das vezes, pessoas que estão perdendo a força, que estão perdendo o direcionamento, que não estão com força de cultuar mais, que não estão mais querendo buscar a Deus, é porque já perdeu o brilho. Está perdendo o brilho. Pastor, dá para recuperar? Claro. Lança-se aos pés de Jesus, se arrepende, vem para cima. Vai no glória. Fala, Senhor, eu não quero perder a tua presença. Porque o homem, segundo o coração de Deus, errou. Quando o profeta Natan chegou nele, falou, esse homem é você, ó rei? Ele já se colocou de joelhos pedindo perdão a Deus. Senhor, só não aparta de mim a tua presença, Davi falou. Sabe por quê? Tudo que ele tinha conquistado foi pela mão de Deus. Se Deus quisesse arrancar, é Deus. Mas ele poderia ter coroa, trono, reinado, pessoas ao seu serviço. Mas sem a presença de Deus ele não teria nada. Seria coisas vazias. Então é isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Não perca o brilho. Na onde nós chegarmos, nós temos que brilhar, né, da presença de Jesus. Com testemunhos, palavras. Porque quem não sabe, eu vou te dizer agora para nós encerrarmos, se você não sabe, tem sempre alguém nos observando. Irmão Rosimeira, nós vamos orar assim, meu filho. Tem sempre alguém nos observando para o bem e para o mal. Né? Às vezes as pessoas chegam falando, ó, pastor, fulano falou isso, né? E ficou muito feliz com isso. Eu também fico feliz. Quando alguém me conta um testemunho sobre um irmão, fala, pastor, aquele irmão lá é homem de Deus, aquela mulher lá é mulher de Deus, dá exemplo. Né? Isso para mim é muito... Eu fico muito alegre, de muita alegria. Mas quando fala mal também, né? Fala, ó, pastor, é ruim, o negócio lá é complicado. Então fica dificultoso, alguém sempre está nos olhando, irmão. E o que nós estamos fazendo? Tem glorificado o nome de Deus ou não? Nós temos ganhado vida com o nosso testemunho ou perdido as oportunidades? Porque é o que eu sempre falo, nós não podemos ser oportunistas, mas toda oportunidade que chega na nossa mão, nós temos que aproveitar ela. Sansão aproveitou a oportunidade um tempo, depois perdeu o brilho, perdeu a força. Aí no último momento da sua vida, quando a aliança foi restaurada e ele pediu perdão, ele falou, Senhor, que eu me vingue dos filisteus, morra eu e morra eles. Foi lembrado pela morte, matou mais na morte do que na vida. Mas foi uma batalha que ele resolveu perder. Pastor, o que é isso, é? Ele se aliançou com quem Deus não mandou, irmãos. É o que eu sempre falo. Nós, como pastor, como obreiros, como cristãos, nós ensinamos. Agora, obrigar alguém a fazer alguma coisa, nós não temos condição. Deus abençoe nosso irmão Adriano, evangelista Magnólia, Deus abençoe em nome de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado. Dalila já estava numa prática de prostituição, ou seja, ela não tinha fidelidade a ninguém. Sansão sabia disso. Quando o Sansão vai em Soreca, ele conhecia Dalila. Se ela já estava sendo, né, servindo a um deus pagão, ela era do povo filisteu. E agora, ela não tinha fidelidade a homem nenhum. Você acha que ela ia ter fidelidade a Sansão? Ela vendeu Sansão por moedas de prata, irmão. Mas ela vendeu por quê? Porque Sansão começou a mentir. Porque se Sansão rompe a aliança com ela, ele teria sido diferente. Eu não estou dizendo que eu sou um super-homem, não. Eu não estou dizendo que eu não tenho falha, não.
mas nós temos oportunidade de rever os nossos conceitos. Porque não adianta nada ter uma força descomunal, ter um status grandioso, não adianta estar no maior lugar da terra, se não tiver no maior lugar do céu, que é os pés de Jesus. Não adianta, irmãos. Tá? Não adianta ser chamado para boa obra se não se coloca na boa obra. Então, às vezes, nós estamos observando vidas alheias. Né? Um homem que foi chamado por juiz, julgou 20 anos. Mas a história está aqui. Ó. Tudo que não era para Sansão fazer, ele fez. Você está entendendo? Às vezes nós estamos fazendo o que não é para nós fazer e aquilo que Jesus nos chamou para fazer, nós não estamos fazendo. Que essa palavra nessa manhã fica de reflexão. Tá? Eu quero orar por você. Eu estou acabando a live nessa manhã. Sexta-feira nós estamos aqui de volta. Deus abençoe, evangelista Osmério. Tá? Hoje nós temos culto, quarta profética. Sexta-feira, culto de cura e de libertação. E domingo, culto com a família. Tá? Você que é de Aporé e região, eu te convido para estar conosco. Tá? Hoje vai estar ministrando a nossa irmã Juliana. Tá? Vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Nessa manhã quem está ministrando sou eu. Tá? E Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo, por esse tempo de qualidade que nós temos aprendido aqui. Irmãos, esse ano é um ano de coisas boas, mas não deixe de abominar nem a tua família, nem teu ministério, nada, irmãos. Tá? Ah, pastor, tá difícil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre está no controle, tá? E quando nós falamos que Deus está no controle, nós temos que dar o controle da nossa vida para Deus. Tá? Deus está falando conosco sempre. O nome de Deus traz vida. Tá? Eu quero orar por você, eu quero orar pela nora da nossa irmã Rosimeire, que está passando por uma cesariana, né? Para que Deus dê sabedoria para os médicos, para que essa criança, essa moça, fique bem em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te bendizer, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo de qualidade, por essa quarta-feira abençoada, Senhor. Obrigado pelo direcionamento, Senhor Jesus. Porque não é porque foi chamado, Senhor, e agora está tudo certo, não. Sansão se perdeu quando ele foi em Tímina e casou com aquela filisteia, meu Pai. Já foi ali, Senhor, o erro dele. Senhor, e brincar com a sua força, porque a presença do Senhor estava sobre ele. Pai, que nós não venhamos brincar, Senhor, de ser espirituais. Que nós não venhamos brincar, Senhor Jesus, porque até agora não deu nada, amanhã não vai dar, pode dar e dá muita coisa, Senhor. Que os nossos olhos não venham ser vazados, meu Pai. Que os nossos ouvidos não venham a ser, meu Pai, agravados para que nós não possamos nem olhar o Senhor e nem ouvir a Tua voz, meu Pai. Que nós não venhamos ficar firmados em dons, em coisas, em pessoas, mas estarmos permanentemente no Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor visite, meu Pai, a nora da nossa irmã Rosimeire. Senhor, ela está passando por essa cirurgia. Dê sabedoria aos médicos, meu Pai. Aos enfermeiros, todos que ali estão nesse trabalho de parto, meu Pai. Senhor, eu te peço também que o Senhor guarde esta criança, essa moça, Senhor. E que vem chegando essa nova vida aí com promessas de vitória do Senhor, meu Pai. É isso que nós te pedimos, ó Senhor. E se o Senhor não voltar, meu Pai, até a data de amanhã nós possamos nos reunir novamente em o nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Vera, chegou agora aí, né? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Irmãos, muito obrigado, tá? Vou pedir algo para você, tá? Você que não é inscrito no canal, eu esqueci de segurar aqui, fixar na barra de comentário, eu vou fixar aqui agora, tá? Você que não é inscrito no canal, nos ajude lá, tá? Nos ajude, se inscreva, tá? Para que mais pessoas. Coloque lá um joinha, porque é o seguinte, se subir o vídeo, mais pessoas vêm. Mas o YouTube não está entregando. Então, tem vídeo lá, tem pregação que tem 40 pessoas que viu, né? E tem pregação que 3 pessoas viu. Então, quando fala das coisas de Deus, não sobe, tá? Nos ajude lá.
Nós não estamos aqui por dinheiro, nem por status, nós estamos para pregar o evangelho de paz, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor Jesus a todos.